Mesmo sem nenhuma imagem na tela, a música consegue ser o suficiente para criar tensão na gente. Cadeira de Carlo Bugatti. Interessante que quando o nome do ator desaparece, ficam apenas as letras A e I, a sigla em inglês para inteligência artificial. Ele interpreta duas inteligências artificiais nesse filme. E também é legal que os dois androides, David e Walter, tenham o mesmo nome dos produtores do filme. Como se sente? Vivo. Embora David estar vivo ou não seja algo que possa ser discutido, é óbvio que ele se sente vivo. Ele foi criado para se sentir assim. E mesmo que ele consiga se desenvolver por conta própria, é importante lembrar que tudo que ele se tornou começou aqui, com o Weyland, e claramente não é uma boa pessoa. A Natividade, de Piero della Francesca. Como nada em um filme é por acaso, acho bem provável que essa pintura do nascimento de Cristo só está ali justamente no momento do nascimento de David para acenar para o complexo de Deus que o Weyland tem. Perfeito. David receber vida em uma sala perfeitamente branca, praticamente estéril, parece ser uma referência à percepção neutra que ele tem dos humanos nesse momento. A gente sabe que no futuro ele muda a sua opinião, mas agora, nesse momento, a opinião dele sobre os homens é tão neutra e sem contraste quanto essa sala branca. Outra coisa interessante sobre essa sequência é como cada movimento de David é extremamente suave, o que faz ele soar mais inumano ainda. É como se ele estivesse emulando um Vale da Estranheza na gente. De onde nós viemos? Você busca seu criador. Eu estou olhando para o meu. Apenas os primeiros minutos do filme e muita coisa já é estabelecida. Ao perguntar isso, Weyland deixa bem claro a relação dos dois. David entende que eles não passam de apenas criatura e criador. Acredito que isso desaponta David de alguma maneira, justificando muita coisa a respeito da relação entre eles que vimos em Prometheus, e dando uma razão sólida do porquê David se tornou o que se tornou. Traga-me chá. Ridley Scott pode até estar numa fase meio estranha da carreira, mas pelo menos ele ainda consegue entregar ótimos visuais em takes como esse. E melhor ainda, visuais motivados. Existe uma razão para ter esse take de David andando toda essa distância só para servir o chá. Ele usa essa cena para ilustrar visualmente como Weyland estabelece uma relação de poder entre ele e David. O chá estava do lado dele, mas ainda assim ele faz David andar até lá só para servi-lo, praticamente dizendo para David que ele é um servo das vontades de Weyland. Gosto como é repetido o título ao estilo semelhante ao do primeiro filme da franquia. E também é interessante como vemos a nave Covenant ao fundo, bem pequena, simbolizando a dimensão do espaço e o quão isolado eles estão. A trilha realmente é cativante, parece ser bem inspirada na trilha de Alien. Isso é bom para dar uma leve sensação de nostalgia, e ao mesmo tempo a trilha pega emprestado um pouco da curiosidade que víamos em Prometheus. Normalmente, quando se trata de ficções científicas, principalmente no espaço, as coisas ruins demoram um pouquinho para acontecer, para nos dar aquela sensação de falsa segurança. Mas nesse caso, eles pulam essa parte e nos jogam direto numa situação tensa. Eu acho uma boa escolha do roteiro. O Jake sonhava com a gente construindo uma cabana no Novo Mundo. Interessante como esse diálogo parece desnecessário a princípio, mas ainda assim ele cumpre vários propósitos. O diálogo acontece na parte da nave onde se encontram os equipamentos de terraformação, e isso estabelece pra gente o cenário onde o final do filme vai ocorrer. Um pouco da personagem também é desenvolvido quando ela diz que só está nessa nave para poder ajudar o marido. O diálogo também esclarece um pouco dos sentimentos de Walter por Daniels, e acima de tudo estabelece a revelação de que o Walter na verdade era David, já que David não se lembra desse diálogo específico, viu? Nenhum diálogo em um filme é por acaso. Eles não confiam em mim pelo mesmo motivo que a companhia não confiou em mim para liderar a missão, porque você não pode ser uma pessoa de fé e ser considerado capacitado para tomar decisões racionais. Algumas pessoas reclamaram que a religião dele não agrega em nada para a história, e eu não acho isso. A principal razão para ele descer no planeta 4 é justamente por achar que ninguém confiava nele, e ele achou que descer lá seria a melhor decisão, que assim ganharia a confiança de todos. Take me home. Interessante que eles tenham um caipira na equipe. Talvez ninguém ali reconhecesse essa música, senão ele. E provavelmente você deve ter pensado que essa música sendo transmitida por aí é algo meio bobo do roteiro. Mas eu acho que é a razão ideal para eles decidirem ir até o planeta. Uma música humana tocando em um lugar onde não poderia haver humanos é o motivo certo. O que é muito melhor que a ideia original do roteiro. A princípio, essa transmissão deveria ser uma oração ou um pedido de ajuda de Shaw. Mas acharam que seria dramático demais e preferiram colocar essa música no lugar. O que pra mim é uma decisão melhor. A música serve ao mesmo propósito, só que de forma mais interessante. Como subcomandante, é meu dever protestar. Oficialmente. Oficialmente. Esse diálogo também estabelece uma coisa interessante a respeito de viagens de colonização no espaço profundo. Eles não estão sendo enviados pelo governo e nem mesmo pelo exército. Estão ali pelas indústrias Weyland. Indústria essa que está a milhões de quilômetros de distância e não pode fazer nada por eles ali. Nesse caso, o quão importante é manter as coisas anotadas de forma oficial ou seguir os protocolos ao pé da letra.
Como eu disse antes, Ridley Scott sabe muito bem como criar visuais incríveis pro filme, e nesse caso, é legal como os takes remetem um pouco a Prometheus. Também tinha um visual incrível. Tem um vídeo sobre Prometheus aqui no canal. Eu vou deixar no card e na descrição, caso vocês queiram ver. Muita gente reclama de como a tripulação é burra, mas acho que isso é um mal entendido. Eles são colonistas, não são cientistas e nem astronautas, nem nada muito técnico. A especialidade deles é colonizar. Não são especialistas em viagens espaciais e muito menos são especialistas em alienígenas. Eles chegaram em um planeta extremamente similar ao planeta Terra e quando eles descobrem isso através dos leitores, eles decidem não usar capacete. Por que deveriam? Eles confiam nos dados apresentados e, acima de tudo, eles não sabem que estão em um filme sobre alienígenas extremamente perigosos. Sim, é burrice sair por aí sentando ou tocando nas coisas de um planeta desconhecido, mas acho que dá pra dar uma chance. O cara é um soldado, provavelmente. Ele não é biólogo nem botânico. Já Karine, por outro lado, é a cientista que entende desse assunto. Espera. Devagar. Tá bom. Por isso, ela tem mais atenção a detalhes como esse. Um take bem bonito pra nos mostrar a escala da nave em comparação com os humanos ali embaixo. Mesmo que a gente já tenha visto isso antes e já saiba o que vai acontecer, ainda assim Ridley Scott consegue usar a trilha ou o balanço da câmera e a performance dos atores para deixar a gente realmente tenso nesse momento que já foi repetido antes na franquia. Leva o Prince Maria e não toquem nada pelo caminho! É muito bom que Ferris tenha pensado em contaminação, mas isso não faz com que Karine tenha sido burra ou algo do tipo. Na verdade, é muito comum que pessoas acabem não ouvindo seu instinto de sobrevivência quando é para ajudar alguém. Vemos muito isso quando se trata de médicos. Frequentemente eles colocam a vida deles em risco pelos pacientes. E além disso, se algo é contaminoso, acho que ela não precisaria mais se preocupar com isso. Agora a coisa começa a ficar bem agoniante. É tão pequeno, né? Mas olha só esse bicho. Provavelmente, mesmo sendo pequeno, a gente não conseguiria acabar com ele facilmente. E o filme caracteriza ele muito bem, de forma que faça a gente sentir medo só de olhar pra ele. Teve gente que reclamou da falta de um pouco de violência em Prometheus. Bom, Ridley Scott ouviu essa galera e deixou esse filme um pouco mais violento. Gosto como o roteiro tenta mexer com os nossos sentimentos em relação ao Walter quando faz que ele pareça sem emoção em relação a coisas importantes, como a morte de alguém ou o avistamento de um alien imortal. Isso confunde um pouco a gente. Não sabemos se podemos confiar nele e eu gosto disso. Certamente todos os equipamentos dele seriam os mesmos vistos em Prometheus, mas é legal que pelo menos por alguns segundos o filme faz questão de mostrar isso. Quantos colonos? Mais de 2.000. Ora. São muitas cobaias para os testes dele. Segure assim. Suave e fácil. Agora aperte os lábios para criar embocadura. A cena é meio esquisita, mas é muito bem feita. São 2 minutos e meio sem corte de um ator fazendo 2 personagens. Impressionante. E a cena é útil pro propósito do filme. David está mexendo com o Walter para descobrir o quão similar eles são. David está tentando manipular o Walter de alguma maneira para ver se consegue trazer ele pro lado de David. É como se ele estivesse estudando o Walter para saber se é um amigo ou um inimigo. E além disso, uma ótima atuação de Fassbender nesse filme. Infelizmente, para David, Walter deixa bem claro que os sentimentos genocidas foram retirados de sua programação. Então o plano de David não funcionaria. A primeira coisa que nos perguntamos é por que David decide matar esses engenheiros ou o que quer que sejam, já que eles parecem diferentes dos engenheiros que vimos em Prometheus. Mas eles podem ser uma outra raça de engenheiros, ou como são especialistas em mutação genética, podem simplesmente ser uma nova espécie de engenheiros. Enfim, e a verdade é que David não se importa nem um pouco com o que Shaw ou nós nos importávamos durante o primeiro filme. Ele não quer saber porque os engenheiros criaram os humanos e muito menos porque eles querem destruir agora. Voltando à conversa dele com Weyland no começo, vemos que ele rapidamente aprende que ele é superior ao criador dele, um humano, e seguindo essa lógica, talvez ele pense que os humanos são superiores aos criadores deles, os engenheiros. Aparentemente, o objetivo de David com a morte dos engenheiros era criar algo ainda mais superior que ele. E já que ele sabe que os engenheiros foram destruídos pela própria criação lá em LV-223, em Prometheus, provavelmente ele acha que os engenheiros não são dignos. Por isso, ele extermina essa galera. E outra coisa a considerar é que quando David encontra o primeiro engenheiro lá em Prometheus, esse engenheiro arranca a cabeça de David sem mais nem menos. Talvez David pense nos engenheiros como uma ameaça à existência dele. Mas assim como ele aparenta amar Shaw de alguma maneira, talvez ele tenha sentido pena dos engenheiros no fim. Isso acrescenta ainda mais camadas ao personagem. E é legal como essas coisas caem nesse formato, imitando um DNA. Por compor algo tão majestoso,
Alguém poderia morrer feliz. Aparentemente o que é majestoso é relativo, ainda mais considerando o que ele fez com Shaw, o que torna ele um personagem ainda mais assustador. É interessante como eles definem bem a evolução dos aliens nesses dois filmes. Dá pra ver claramente a diferença no alien que aparece no final de Prometheus pra esse alien aqui, pro alien que aparece no filme original, que se passa depois desse. É legal ver a evolução através de detalhes. Por um segundo a gente acredita que ela só tá mergulhando pra logo em seguida o filme acabar com nossas expectativas dessa forma, positivamente frustrante. O líquido original se transformava em gotículas quando exposto ao ar. Eis a explicação do porquê a gosma preta se comporta diferente nesse planeta. Se você pensar muito a respeito, você pode se incomodar com a falta de uma explicação mais convincente para isso, o que é compreensível. Mas você também pode considerar que a gosma preta está sempre se mutando pelo simples fato de ser o que ela é. Perfeitamente seguro, eu garanto. David parece gostar de termos subjetivos. Afinal, é seguro pra quem? Pra ele, realmente deve ser. Essa iluminação e o momento meio pai e filho do David com o Alien é certamente muito angustiante, mas agrega muito para a experiência do espectador. Isso deixa a música tema de Prometheus ainda mais interessante. Isso significa que a música era diegética. Se levarmos em conta que Prometheus é uma história contada a partir do ponto de vista de David, isso faz ainda mais sentido, já que os dois filmes claramente contam a história de David. Eu não fui feito para servir. Você também não. Interessante como o David tenta, em um último esforço, trazer o Walter pro lado dele. Dois androides são melhores do que um. Quem escreveu Ozymandias? Byron. Shelley. Quando um acorde desafina, com o tempo ele destrói toda a sinfonia, David. Gosto como o diálogo é usado para mostrar o quão David já tá corrompido pelas ideias dele. Ele já chegou ao ponto em que nem consegue reconhecer isso. Ele assume que é tão perfeito que é incapaz de errar. Ele acha que é como um deus, capaz de criar as coisas perfeitamente, mesmo que isso signifique sacrificar as pessoas que ele ama por isso. Agora ele tem um altruísmo totalmente contorcido pelos ideais torpes dele, bem semelhante ao Weyland. E finalmente o xenomorfo do filme original aparece. Não dá pra negar que o CGI desse neomorfo no comecinho do filme, enquanto ele era um filhote na Sala Branca, é meio esquisito e decepciona um pouco. Mas o visual desse xenomorfo aqui é bem interessante. Ele é uma mistura de um ator num traje, alguns animatrônicos e CGI também, óbvio. Mas é extremamente bem feito. E apesar dele ter algumas diferenças se comparado com o xenomorfo do filme original, o que faz com que algumas pessoas digam que essa é uma outra espécie, não é. É a mesma. Talvez as diferenças ocorram pelo fato de não ter CGI naquela época. Era tudo feito de forma prática, o que podia ser bem limitante. Agora, sem esse problema, o diretor pode ter decidido dar uma melhorada no visual dele. Ou, mais provavelmente, talvez seja só uma questão evolutiva mesmo. Essa luta entre os dois é bem convincente. De fato, parecem dois robôs treinados lutando, movimentos rápidos e precisos. Os dois querem acabar com a briga logo, de forma efetiva. Então nada de se jogar através de paredes ou em cima de mesas. E Fassbender interpretou os dois nessa luta também, o que é impressionante e exige muito treinamento, claro. Essa cena é tensa. A nave tentando sair, batendo em tudo, enquanto Daniels tenta se livrar do alien é realmente angustiante. Ele parece um tantinho diferente quando não está nas sombras, mas ainda assim ele tem um visual incrível e realmente amedrontador. Você pode achar ele idiota, ou pode considerar que ele está nos primeiros estágios da evolução dele. Ainda não é uma máquina de matar perfeita e por isso faz essa burrice. Há uma forma de vida não identificada na nave. E agora, quando achávamos que tinha acabado, um segundo final. Isso é muito interessante. Acho que surpreende de maneira positiva e, bom, é legal ter uma tensão elevada assim no finalzinho do filme. Capitã Daniels, por favor, compareça à enfermaria. Aqui fica claro que se trata de David, mas ainda assim é legal como a gente se surpreende de novo quando Daniels descobre isso. Fica estabelecido durante o filme como o Walter não tem emoção. Inclusive, em um dos extras do DVD, a tripulação é submetida a testes de medo e fica comprovado que o Walter não sente medo. Então, ver ele se assustando aqui só nos mostra que, na verdade, não é ele, e sim David. Isso estraga um pouco a sensação de não saber aonde o alien está, o que agrega muito para a tensão e ansiedade. Mas é legal poder ver através dos olhos dele, o que é bem cômodo. A gente se pergunta se é realmente necessário que eles estejam aí para servir de isca. E sei lá, eu acho que é melhor que estejam. Assim eles podem ter controle maior do plano deles e sem falar que não fica claro em momento nenhum se os xenomorfos precisam de oxigênio para respirar. Então ficar ali e garantir que ele vai ser jogado no espaço é realmente a melhor coisa a se fazer.
Agora, ao invés de só ser arremessado no espaço onde provavelmente ele sobreviveria, aliás, tem um jogo que se passa nesse mesmo universo onde os aliens não precisam de oxigênio para sobreviver. Agora depende se isso faz realmente parte do universo, é cânone ou não. Se for, ele não precisa de oxigênio para sobreviver. Então, jogar ele no espaço preso nesse caminhão realmente é a melhor coisa a se fazer. Afinal, provavelmente ele vai ser desintegrado na atmosfera, o que é a única garantia de que de fato ele não vai aparecer de novo. E essas coisas flutuando pela sala dá uma estética muito legal para essa cena. Eu adoro isso. Isso é o que confunde a gente. Ele pode ter suspirado pelo fato da máquina de matar dele não ser boa o suficiente para matar 2 humanos, ou ele suspirou porque Daniels vai sobreviver. Por isso a gente não consegue ter certeza absoluta, pelo menos até o momento em que Daniels tem certeza absoluta, que ele é David. Afinal, ele suspirou por quê? O que chama atenção nesse take é a expressão dela, mas o legal é que se você reparar bem, dá pra ver os batimentos cardíacos dela disparando aqui no canto. Eu acho ótimo como esse filme dá atenção a certos detalhes. Algumas pessoas disseram que esse era um plot twist fraco. E seria, se fosse um plot twist. O próprio Ridley Scott disse que o espectador deveria suspeitar que fosse David logo de cara. E o filme realmente nos dá todas as informações necessárias pra isso. Na verdade, isso era pra ser um criador de tensão, e não um plot twist. E funciona bem dessa maneira. Se você levar em consideração o que é David o tempo todo, você realmente fica tenso sem saber o que ele vai fazer e se Daniels está em perigo ou não. E caso você se pergunte que tipos de dica o filme dá, vou dar um exemplo. Nessa cena, o vento, coincidentemente, levanta o capuz de David, que pensamos ser o Walter, e deixa ele com uma aparência bem similar à de David quando ele aparece pela primeira vez nesse filme. Agora, a hora das considerações finais. É um filme divertido, mas é uma pena que um diretor que já fez trabalhos tão bons antes tenha feito algo mais medíocre agora. Ele basicamente copiou uma fórmula. Pessoas no espaço, aí alguma mensagem intrigante aparece, aí um cara é infectado, a gente já viu isso antes. Mas algumas coisas são meio diferentes de Prometheus, por exemplo. E eu gosto disso. Ferris não fechou a porta e acabou com a infecção, assim como o Vickers faz em Prometheus. Ao invés disso, ela entrou em pânico. Exatamente como uma pessoa real faria. E logo em seguida, a coisa começa a ficar desesperadora e tensa. Parece que Ridley Scott usou uma fórmula só pra acabar rápido com o comecinho do filme e introduzir tudo que precisava ser introduzido logo. Além do fato de seguir certa fórmula, um outro problema desse filme é que ele é meio curto ou vago em relação a algumas respostas que nós, como espectadores, estávamos esperando. A gente sabe que Ridley Scott não tem todas as respostas, o que é fácil da gente aceitar. O problema é que ele gosta mais de deixar a pergunta no ar do que de fato responder ela. Mas aparentemente tem uma série prevista para 2025 e ainda resta um filme, aparentemente. Então talvez ele responda o que precisa ser respondido nessas produções. Dito isso, acho que ainda dá para curtir o filme se você entender que a resposta não é tão importante assim. Afinal, qual é a resposta que iria satisfazer a audiência? Não importa porque os engenheiros queriam destruir a gente. A gente tem material o suficiente para assumir que é porque a humanidade é uma merda mesmo. O filme nem é exatamente sobre a relação dos engenheiros com os humanos, nem é sobre a colonização de um outro planeta. Prometheus e Alien Covenant são 2 filmes que narram a história de David, uma história sobre um robô criado para ser um escravo, se rebelando contra seu próprio criador e então virando ele mesmo um criador. Esse filme aprofunda ainda mais o personagem de David. O que antes era só uma teoria, agora pode ser confirmado. David é sim capaz de experienciar emoções humanas e definitivamente ele é uma inteligência artificial, uma que aprende e se desenvolve constantemente, mas isso não impede ele de ser falho, como Walter menciona nesse filme. Outra coisa interessante é como a relação dele e Shaw é confusa, mas mesmo assim a gente tem o que precisa para concluir que provavelmente ele realmente amava ela. Claro, do jeito doentio dele. Usar Shaw para gerar o xenomorfo provavelmente foi a forma dele de mostrar amor por ela. E além disso, tem uma cena extra na versão em Blu-ray do filme em que ele diz como ele despedaçou ela e usou para criar os ovos. Em suma, ele diz que queria criar algo junto com ela e ela não quis. Aparentemente ele tentou criar um paraíso com ela e ela se recusou. Gosto de como Ridley Scott consegue criar uma conexão interessante entre o tom filosófico de Prometheus e a violência gráfica dos primeiros filmes da franquia nesse filme aqui. Claro, falta um pouco daquela tensão angustiante do original, mas a gente tem um pouco disso em Prometheus. E assim como em Prometheus, Ridley Scott também colocou várias referências bíblicas nesse filme aqui, como por exemplo chamar a nave de Covenant, que é um termo bíblico usado para se referir a um acordo feito entre Deus e os homens. A tripulação também é dividida em pares, assim como os animais na Arca de Noé. E essa foto tirada durante uma cena que não foi pro filme final parece muito com a pintura da Última Ceia. E além disso tudo, se você forçar um pouco a barra, você pode até encontrar certas similaridades entre David e Lucifer. Acho que todos podemos concordar que apesar de não estar mais no ápice da carreira, Ridley Scott consegue criar visuais e composições estonteantes tanto nesse filme aqui quanto em Prometheus. Eu também gosto de certas escolhas do roteiro aqui. Nem todo mundo gosta disso, mas eu acho legal como os aliens são mais violentos nesse filme do que nos originais. Porém, outras escolhas já não são tão legais. Incentivar a gente a crer que Shawn estava viva só pra matar ela fora de tela é algo bem irritante.
Uma pena. O elenco é bem ok. Claro, falta um pouco de desenvolvimento dos personagens, mas pelo menos no prólogo que foi cortado do filme final, a relação dos personagens é desenvolvida. Mas como não foi pro filme, talvez a gente sinta um pouco de falta disso. Apesar dos personagens serem subdesenvolvidos e pouco importantes pra nós, essa galera performa muito bem e entrega uma excelente atuação. Catherine Waterston teve um papel de extrema importância e ela consegue cumprir esse papel muito bem. As cenas de ação dela são bem legais e ganha crédito com a gente quando a gente descobre que ela mesma gravou as cenas, sem dublês. Uma coisa que me incomodou bem foi o sotaque do Walter. No vídeo tá dublado e provavelmente vocês assistiram a versão dublada do filme, mas no áudio original, que é como eu assisti, é realmente bem difícil de entender o que ele fala às vezes. Se não fosse a legenda, eu não entenderia grande parte do que é dito, mas isso é só uma experiência pessoal e que não afeta exatamente a experiência que você tem com o filme. Mas em geral, Fassbender manda muito bem nesse filme. A cena de 2 minutos entre ele e David tocando a flauta é perfeita e ele performa essa cena excepcionalmente bem. Não sou extremamente fã da franquia, mas curto os filmes e curti Prometheus e Covenant. Não acho que Ridley Scott está tão bom quanto ele era antes, mas ainda assim fico ansioso pelo próximo filme. Aparentemente ele vai se passar antes desses 2 filmes, o que eu não curto muito, mas se ele tiver uma boa história pra contar, pode ser interessante. Acho que isso é tudo que eu tinha pra dizer. Se você quiser, pode adicionar alguma coisa nos comentários. Semana que vem o vídeo será sobre Jack Reacher, então se inscreva e fique ligado para ser notificado quando o vídeo sair.